Santo, Santo, poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui, o Deus de fogo está aqui. Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Que honra estar aqui, meus irmãos. Há um ambiente de milagres aqui nessa noite. O Senhor rasgou o céu sobre a sua igreja nessa noite. Estamos aqui na doce presença do Espírito Santo de Deus. Eu peço que você aí na sua casa, onde você estiver, não perca essa presença, não perca esse senso de poder de Deus. Não deixe fugir do seu coração esse ambiente, não deixe que nada lhe distraia, não deixe que nada lhe tire desse lugar, desse ambiente espiritual, porque é nele que o enfermo é curado, é nele que o preso é livre, é nesse ambiente que o pecado vai embora e chega a libertação, é nesse ambiente que vai embora o velho homem carnal e nasce o novo homem espiritual, é nesse ambiente que nós somos forjados, que nós recebemos uma armadura espiritual para enfrentar a vida, para prevalecer sobre as dificuldades, é nesse ambiente que o perdão vem, é nesse ambiente que o coração é livre, é nesse ambiente que chega o entendimento do céu, como um bálsamo, como um óleo que vem do céu, trazendo cura, trazendo avivamento, trazendo vida de Deus na sua casa. Não perca por nada esse ambiente, não saia desse lugar. Jesus é maravilhoso e Ele está aqui, Ele está aí com você, eu tenho certeza disso, de que Jesus está fazendo um lindo mover no seu espírito nessa noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Estamos juntos? Amém? Vamos à palavra do Senhor? Hoje, domingo, dia 2 de agosto de 2020, estamos celebrando esse culto maravilhoso. Eu tenho certeza que o Senhor falou contigo nesse louvor. Olha, eu me senti assim tão livre no louvor, tão abençoado. Eu arrisco dizer que desde o começo das lives, a gente, mais para frente, que desde o começo das lives a gente fica atento à parte tecnológica, né? A transmissão, a qualidade, se está tudo bem, o som, o áudio. E também a gente fica buscando no Senhor ao mesmo tempo uma revelação, o céu, para levar para a tua vida uma essência do céu. Mas eu arrisco dizer que essa noite foi a noite onde nós ficamos mais livres. A Alana geralmente fica muito atenta ali no computador. Quando eu olhei para ela, ela estava de braços abertos, olhando para o céu e louvando ao Senhor. E nós sentimos a doce presença do Espírito Santo assim de forma sobrenatural. Nós entendemos que o Senhor age, que o Senhor se comunica. Nós entendemos que há um propósito de Deus para cada coisa. Nós entendemos que a obra de Deus ela não acontece aleatoriamente. Nós acreditamos que toda palavra que vem da boca de Deus, ela tem um alvo certo, ela tem um propósito certo, ela tem um caminho certo. E eu peço a você que coloque o seu coração no caminho da palavra de Deus nessa noite. Que faça-se achar, seja achado em Deus, seja achado em Cristo. Todo mal seja repreendido da tua vida em nome de Jesus. Toda atrapalhação de Satanás contra esta obra na sua casa, na sua vida, na sua família, seja repreendido agora em nome de Jesus. Toda enfermidade sobre a tua casa esteja repreendida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, Espírito Santo de Deus, fique à vontade nessa noite, nesse culto. Esse culto é teu, Jesus. Fica conosco, fica com essa palavra, te movimenta no nosso meio, Espírito Santo. Abençoa cada família que está conectada aqui em espírito com a igreja, em cada parte do mundo, em cada parte da terra, aonde houver uma igreja, um povo que se reúne em nome de Jesus, manifesta a tua obra, sinais, prodígios, maravilhas, cura, salvação, reconciliação, libertação, faz a tua linda obra nesse mundo. Nós carecemos de ti, Espírito Santo de Deus, e da tua palavra em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Amém. Então abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 7. Nós queremos já anunciar aqui que quarta-feira será Santa Ceia com o Senhor. Tá legal aqui, Alan, na posição? Mais para frente, mais para o lado, tá bom? Pode ir dizendo, eu estou aqui para ajudar, para colaborar, para dar certo.
Então vamos juntos. Quarta-feira, Santa Ceia, dia 5 de agosto. Será a quinta ceia da quarentena. A quinta ceia virtual, mas não menos espiritual. A quinta ceia onde nós estaremos ministrando depois desse período de isolamento social. Então prepare aí na sua casa um pão, um suco de uva. Nós estaremos celebrando o corpo de Cristo, a vitória de Jesus na cruz. Estaremos trazendo a memória, em memória dele, a vitória de Jesus, sua ressurreição, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 7, versículo 37. Esse texto ele é lindo demais. Há segredos aqui do céu nesse texto. E eu gostaria de, junto com você, fazer uma viagem aqui no tempo, aos dias de Cristo. Fazer uma viagem aqui espiritual, pedindo a Deus que traga essa revelação doce da sua presença, dos seus princípios, da sua palavra. Junta a família aí em torno da palavra de Deus. Junta a família aí em torno daquilo que é verdade. Às vezes a gente junta a família em torno de tantas coisas que são vãs, que são fúteis, e as pessoas estão ali tão vidradas, reunidas, com os olhos atentos, sem perder um segundo do que está acontecendo. Eu quero dizer a vocês, não há nada mais precioso e mais poderoso do que a doce palavra de Deus. Não há, não há. Vamos juntos? Todos acharam aí? João, capítulo 7, versículo 37. Assim diz a palavra de Deus. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você pode repetir aí na sua casa, rios de água viva. Isso, Manu. Todos agora, everybody. Rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Vamos mais, 40. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. E outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Olha, o povo fazendo pouco, né? Porventura virá o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Sabe de nada, né? 43. Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Gente, esse texto aqui, ele acontece num momento muito interessante da vida de Jesus na Terra. Durante os 3 anos que Jesus viveu na Terra, esse texto aqui é um texto muito interessante. Ele acontece durante a festa dos tabernáculos. Eu não sei se você já ouviu falar da festa dos tabernáculos. Aqui, na nossa igreja, todo meio de ano, a gente costuma fazer a festa da colheita, que é uma festa de celebração a Deus pelas colheitas, tanto materiais, pelos alimentos, pelo alimento que chega na nossa mesa todo dia. Nós damos glórias a Deus também pelos alimentos espirituais que o Senhor tem derramado sobre nós. Nós damos glórias a Deus pelas curas, pelos testemunhos, pelas salvações, pelas famílias restauradas. Nós profetizamos sobre o ano que vai começar. E a festa da colheita também é conhecida na Bíblia como a festa dos tabernáculos. Era uma festa que durava 1 semana. Eu sou a favor, viu, gente? Depois que acabar, quando chegar a vacina, se todo mundo estiver vacinado, eu sou a favor dessas festas agora, que vão durar 1 semana. Eu acho que 1 noite é muito pouco para uma festa. Nós vamos fazer festa de 7 dias em Manalim, né? A festa, o pessoal aqui se animou. Eu tenho certeza que na sua casa. A irmã Nalinda disse que vai ser acampamento dobrado, viu? Vezes 2. Vai ser bom demais, glória a Deus. Então, era assim também naquele tempo. Festejem na sua casa. Se tiver um povo aí, solte, dê um grito. O grito do cearense, qualquer grito aí, para celebrar essa vitória que vai chegar. Então, meus irmãos, nessa festa dos tabernáculos, também conhecida como festa da colheita, eles passavam 7 dias celebrando. O povo do Cuiabá vai vir para Fortaleza. Irmã Nalinda, ó,
E Manalinda vai ter uma gincana aqui, viu? Cuiabá e Fortaleza. Está meio a meio aqui. Quem trouxer mais inscrito, mais gente, vamos fazer uma gincana aqui. E no final da gincana, eu e a Alana vamos comer um peixe aí no Rio, Cuiabá, com a tia Sandra e o povo do Cuiabá, em nome de Jesus. Foi prometido esse peixe, viu, pastor? Eita! Então, meus irmãos, essa festa ela durava 7 dias. A Bíblia diz que essa festa, nesse ano específico, ela aconteceu num período em que as pessoas já começaram a perseguir a Jesus. O texto todo do capítulo 7 de João, ele aponta para uma desconfiança. Ele diz, é claro, que muitos criam em Jesus, que muitos já eram curados, que muitos já eram fortalecidos pelo ministério de Cristo, mas diz também que começou a haver dissensões, começou a haver conversas, bochichos, um planejamento dos fariseus já avisando a prisão de Jesus. Pessoas que levantavam falso. Então essa festa ela aconteceu num período meio nebuloso. Muitos criam, muitos não criam. E o fato é que os discípulos de Jesus foram para a festa em Jerusalém. E perguntaram, Jesus, você não vem com a gente? E aí Jesus disse, vão indo na frente. E ficou orando. A Bíblia diz que logo após, Jesus foi em secreto. Poucas vezes na Bíblia, nos evangelhos, a gente vê Jesus se colocando tão discretamente. Ele foi em secreto nos 7 dias da festa. Ele chegou lá no primeiro dia, eu imagino Jesus olhando, observando, ouvindo os assuntos que estavam sendo conversados, observando a atitude das pessoas, e ele foi discretamente. No meio desses primeiros 6 dias da festa, ele se colocou um pouco, ele num grupo que estava conversando sobre a lei de Moisés, ele se coloca como aquele que vai aperfeiçoar a lei de Moisés. Há uma pequena agitação já ali, já há um planejamento primeiro para prender Jesus, já falam em morte de Jesus. E aí o ambiente é esse. Você está comigo nesse ambiente contextualizado? Então a festa durava 7 dias. Era uma festa mais ou menos no mês de setembro, equivalente ao nosso calendário. Era o 7º mês do calendário judaico, o que equivale mais ou menos ao mês de setembro no nosso calendário. Era uma festa que celebrava a colheita, né? Acontecia no final da colheita, e celebrava também a provisão durante o tempo no Egito, a provisão durante o tempo após o Egito, quando o povo de Israel ficou 40 anos caminhando no deserto. Então era a festa que trazia essas memórias. E Jesus estava lá, discretamente, não querendo causar alvoroço. Já havia uma vontade dos fariseus, dos homens entendidos, dos escribas, dos homens letrados e poderosos, de querer prender Jesus. Mas no 7º dia, Jesus se pronuncia. A Bíblia diz que no 7º dia da festa, né? Aqui no primeiro versículo que eu li hoje diz assim, no último dia, o grande dia. Né? Em outras traduções diz assim, no último dia, no auge da festa. Então, no dia mais esperado da festa, Jesus levanta-se e exclama. O que foi que Jesus disse? Primeiro, eu vou deixar aqui um parêntese, suspense, cenas do próximo capítulo, não saia daí. Jesus, ele estava olhando para um ritual. A festa dos tabernáculos, ela acontecia, um dos rituais mais famosos da festa dos tabernáculos era o ritual das águas. Tinham 2, o ritual do fogo, das lâmpadas, que eu não vou falar aqui, porque é muito grande, mas o ritual das águas, que é o foco da pregação de hoje. Nesse ritual das águas, os sacerdotes, eles saíam em procissão, uma vez por dia, durante os 6 dias da festa. Eles iam com cântaros, saíam do templo de Jerusalém, do altar do templo de Jerusalém, com cântaros na mão. E as pessoas atrás, os judeus atrás, faziam aquela caminhada, iam até o tanque de Siloé, enchiam os cântaros e traziam de volta para o altar. E eles derramavam aqueles cântaros. Primeiro, seguravam os cântaros na mão, tocavam-se o chofar, que é uma espécie de trompete, um instrumento de sopro judaico. Os sacerdotes começavam a recitar os salmos e eles começavam a falar assim em hebraico, chuva, 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 celebrando a provisão do deserto, celebrando a água que cai do céu milagrosamente. E quando eles gritavam chuva, 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 o chofar tocava, o salmo era cantado e eles derramavam aqueles cântaros no altar
de forma que aquela água ia escorrendo do altar até o corpo do templo, passava do corpo do templo e caía pelas escadarias da entrada do templo, caindo pela cidade. Uma vez por dia, essa procissão acontecia durante 6 dias. No entanto, no 7º dia, essa mesma procissão, esse mesmo evento acontecia 7 vezes. 7 vezes. Então eram 13 vezes. Uma vez por dia, nos primeiros 6 dias, e no último dia, o que a Bíblia diz, chama de o grande dia, outras traduções, o auge da festa, por 7 vezes esse ritual acontecia. E durante esse ritual, quem é que estava lá? Jesus. Jesus estava lá discretamente até então, mas ele se levanta e exclama. Olha, o propósito dele até então era estar discreto, mas ele se levanta e exclama. Aí você imagina o quê? É agora. É agora que ele vai dar um discurso, é agora o novo Sermão do Monte. É agora que ele vai fazer uma redação do Enem de no mínimo 25 linhas e 30, no máximo 30 linhas. É agora. Não, ele disse 2 frases. Ele disse 2 frases. E essas 2 frases, gente, é o foco da pregação de hoje. E eu tenho certeza que por essas 2 frases a tua vida vai ser transformada. Eu sei que por essas 2 frases vai vir um milagre de Deus na tua casa. Eu creio que por essas 2 frases o teu entendimento vai ser aberto e o Senhor vai derramar a água do céu sobre a tua casa, sobre o teu coração, tirando o mal, tirando o que é sujo, tirando o que é velho e trazendo novidade de vida. As 2 frases que Jesus diz foi exatamente essas aqui. A primeira: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Primeira frase. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Segunda frase. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. 2 frases. 2 frases para quebrar o ritual. 2 frases para quebrar o que é mecânico. 2 frases para quebrar a robotização da adoração. O que é isso, Timóteo? Eu te digo que é isso. Nós somos tentados como seres humanos, meus irmãos, a olhar para o ritual, a já chegar a adorar a Deus no ritual. Houve um tempo da minha adolescência que eu estava tão automático na adoração, tão automático na oração, que teve um dia à noite que eu quis orar. E aí eu me ajoelhei na minha cama, depois de muito tempo sem orar ajoelhado, eu me ajoelhei e disse: Senhor, obrigado por esse alimento. Estava tão automático a só orar para almoçar, que quando eu me ajoelhei de noite, sozinho na minha cama, eu disse: Senhor, obrigado por esse alimento. Que loucura, a automatização. E vocês estão aí mangando de mim, mas eu tenho certeza que na cabeça de vocês já há um cabeçalho automático da oração. Na cabeça da gente já há um cabeçalho automático. Senhor, meu Deus, meu Pai. E quem sabe isso já não se torna um ritual. Quem sabe para alguns estar aqui no culto, no domingo à noite, já não é um costume. Quem sabe já não virou costume a palavra. Quem sabe já não virou costume estar diante do altar de Deus. Quem sabe já não virou costume. E Jesus, ele veio, ele ficou bem quietinho, ele viu o ritual 1 dia, ele viu o ritual 2 dias, ele viu o ritual 3 dias, 4, 5, 6 dias. Ele viu no 7º dia o primeiro ritual, o 2º, o 3º, o 4º, 5º, 6º. Ele esperou o ritual todo acontecer para quebrar o ritual, para trazer a realidade, para confrontar o coração dos judeus. Sabe por quê? Porque nós somos automaticamente levados a uma robotização da adoração. Mas quando nós robotizamos o louvor, quando nós encaixotamos o culto e dizemos: o culto começa a tal hora, o louvor é até tal hora, depois é a pregação até tal hora, depois a oração até tal... Quando nós encaixotamos o culto, nós reduzimos aquilo que é sobrenatural e colocamos na conta do natural. Aquilo que é espiritual, nós dominamos de maneira carnal. Que coisa linda! O pastor Wesley hoje estava aqui cantando uma letra, e toda música tem uma letra. Toda música tem uma estrofe, toda música tem um refrão, tem outras músicas que tem uma ponte, aí você vai para um lado e volta, e vai. É o normal, é o mecânico de qualquer música, mas de repente o Espírito Santo tomou poderosamente o pastor Wesley nessa noite, e vem uma melodia do céu, uma palavra profética. Isso é quando o sobrenatural invade aquilo que é natural. E é assim que Jesus faz. Sabe por quê? Quando nós olhamos só para o ritual, quando nós oramos do mesmo jeito, falamos do mesmo jeito, nos portamos do mesmo jeito, nós corremos um grande risco. Sabe que risco nós corremos? Nós corremos o risco de estar do lado de Jesus e não perceber a sua presença. Eles estavam ali num ato de adoração a Deus. Eles estavam ali
Eles estavam ali num ato de gratidão a Deus. Mas o Filho de Deus estava do lado deles e eles não perceberam. Quem sabe você não deve estar, não precisa estar atento ao que está acontecendo ao seu lado, porque o Espírito de Deus quer te tomar, o Espírito de Deus quer te salvar, o Espírito de Deus quer te trazer de volta a Deus, e você está aí olhando para o ritual, olhando para o domingo à noite, que é mais um culto amanhã, outra segunda, e a vida passa, a vida do jornaleiro. A vida do jornaleiro lá de Jó capítulo 7 nasce, cresce, se reproduz e morre. Nasce, cresce. Ei, a tua vida não é uma vida de jornaleiro, a tua vida é de um servo, uma serva de Deus, cheia do Espírito Santo para realizar sinais, prodígios e maravilhas na terra. O Senhor tem uma vida inédita para ti, o Senhor não te encaixota, o Senhor não te tem como mais um número. O Senhor quer te revelar poderosamente a sua vida quando nós estamos na vida religiosa. Sabe, a vida religiosa, a vida que se comporta muito bem, que se alinha muito bem, porque eu vou para a casa do Senhor. A paz do Senhor, meu irmão. Aquela vida automática, mecânica, que não tem profundidade, não tem verdade, se tornou robô, se tornou automático o culto. Ei, cuidado. Quando o culto se torna automático, nós perdemos a visão do Filho de Deus que está do nosso lado. Quando o culto se torna automático, é um culto superficial e não há profundidade do Evangelho, da palavra, da transformação. Não deixe nunca o seu culto se tornar automático e mecânico. O ritual, ele tinha uma automação. Todos os anos, eles iam para Jerusalém, iam para o templo, o sacerdote pegava o cântaro, pegava a água, tocava o chofar, lia o salmo, gritava chuva e dava todo ano a mesma coisa. Com certeza, a ideia, a essência daquela festa era linda e maravilhosa. A essência daquela festa ela foi dada por Deus a Moisés, eu não tenho dúvida. A grande verdade é que aquela festa era uma festa espiritual. Mas o tempo passou e a festa se tornou tão mecânica, tão religiosa, que o Filho de Deus estava na festa e ninguém percebeu. O Filho de Deus estava na festa e queriam matá-lo. O Filho de Deus estava na festa e queriam prendê-lo. Quantas vezes nós queremos prender Jesus quando nós não deixamos à vontade nas nossas casas? Quantas vezes nós prendemos Jesus quando nós não deixamos Ele fazer o que Ele bem quer, Ele reinar, Ele mudar nossas escolhas, mudar nossas prioridades? Deixa Jesus à vontade, porque Ele é o Filho de Deus, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Sabe por que eu digo com tanta certeza que aquela festa se tornou religiosa? Porque eles passaram anos e anos, e décadas, e séculos. Olha, eu vou aqui fazer um cálculo, eu posso estar cometendo um erro aqui histórico, mas entre Moisés e Jesus, foi pelo menos uns 3.000 anos. Pastor Walter me corrige aí. Fica fazendo as contas aí, Pastor Walter. De Davi, de Isaías para Jesus foi 700, mais ou menos Davi para Jesus uns 2.000 anos. Vamos colocar uns 3.000 anos aí, me queira bem, tá? Se eu estiver falando errado. Mais de 3.000 anos. 3.000 anos. 4.000 anos. Então, a equipe aqui da Nova Vida está dizendo 4.000 anos. 4.000 anos vendo a água sendo jogada, a água escorrendo, o chofar tocando, o salmo sendo lido. 4.000 anos. E eles continuavam com sede. Eles viam um ritual durante as vidas deles, os avós, os tataravós, bisavós, avô, pai, ele, as pessoas todas cumprindo o ritual, mas eles continuavam com sede. Mas eles continuavam desidratados. Mas eles continuavam precisando de água. Tanto que Jesus, ao olhar para aquele ritual, diz: vocês estão olhando para essa água que escorre da escadaria, mas o que vocês precisam é beber de mim, porque quem beber de mim jamais terá sede. Vocês estão precisando de uma água espiritual, porque essa água física vem e vai e o sol leva. Mas a água espiritual não há nada que leve, porque quem crê em mim, do seu interior fluirá um rio de águas vivas. Glória a Deus. Eles, apesar do ritual, permaneciam com sede. Quando nós temos um culto automático, uma adoração robotizada, nós corremos o risco de adorar e continuar com sede. Corremos o risco de louvar e continuar vazios. Corremos o risco de ouvir uma palavra como essa ou como outra palavra de Deus e continuarmos com o coração vazio. Corremos o risco de dizer: eu faço parte da igreja A, B ou C, e não fazer parte da igreja do Senhor que vai para o céu.
Corremos o risco de dizer que fazemos parte como uma carteirinha, como alguém que carimba e que rubrica uma carteirinha de sócio ou de membro de algum lugar. Mas, na verdade, quando chegarmos na presença do Senhor, Ele não vai nos conhecer. O culto que agrada a Deus é o culto vivo, é o culto avivado, é o culto onde o Espírito Santo tem liberdade. A liberdade de mudar a ordem, a liberdade de levantar uma palavra, a liberdade de mudar uma pregação, a liberdade de eu esquecer esse papel que eu faço aqui com um resumo da mensagem e de repente começar a pregar outra coisa, porque o culto é dele, a obra é dele, a palavra é dele, nós somos dele, então que ele fique à vontade nas nossas vidas em nome de Jesus. A verdade é que Jesus estava diante de uma sociedade desidratada, uma sociedade com sede, com tanta sede que estava desidratada. Faltava água, água de Deus. Israel estava religiosa, Israel estava dura, Israel estava pecadora, os costumes do Império Romano haviam dominado Israel. Poucos tinham mantido a pureza. João Batista ele conseguiu manter essa pureza. Há estudos arqueológicos, de certa forma recentes, que encontraram uma aldeia distante de Jerusalém, onde João Batista foi criado. E assim ele conseguiu manter a pureza, a verdade, a realidade do evangelho dos profetas de Israel. Mas quem vivia em Jerusalém estava muito sujeito à mistura da vida comum, do império, das coisas do comércio, e eles acabaram se esquecendo do Deus de Israel, a tal ponto que o Filho de Deus estava no meio deles e eles não o reconheceram. Misericórdia. Sociedade desidratada. Será que a nossa sociedade também está desidratada? Eu já fiquei em pronto-socorro, pronto atendimento, e já recebi paciente desidratado de verdade. Quem que já ficou com muita sede? Mas sede muita, muita sede. Você não tem noção do que é uma pessoa realmente desidratada. A pessoa desidratada, ela fica com sintomas de depressão. Ela fica letárgica, ou seja, ela fica lenta. Você fala com ela, ela escuta e não escuta, e ela não responde. A pessoa desidratada, ela tem uma sonolência constante. A pessoa desidratada, ela fica desorientada. Ela não sabe mais quem está falando, ela não sabe dizer o próprio nome completo, ela não sabe dizer que dia é hoje, ela não sabe dizer o endereço. Você pergunta, como é o seu nome completo? E ela, no máximo, balbucia o primeiro nome, mas não sabe mais de nada. A pessoa desidratada, ela fica com a boca seca. Sinal de desidratação, né? Você pega a língua da pessoa, assim diz o livro, pegue a língua do paciente, você pega a língua do paciente, está seco, a boca seca, você baixa aqui a pálpebra inferior e o olho está sequíssimo, está seco. Jesus viu todo aquele povo olhando para aquela água e diagnosticou no seu coração, vocês estão com sede, vocês estão desidratados, vocês não têm bebido mais da água da palavra, vocês não têm bebido mais da água de Isaías, a água de Jeremias, vocês não têm bebido mais da água dos profetas, vocês estão desidratados. Gente, nós vivemos numa sociedade desidratada. Nós vivemos numa sociedade que está morrendo de sede de Deus. Nós vivemos numa sociedade que está morrendo de sede da palavra, morrendo de sede daquilo que vem do céu. Estão morrendo de sede. E a gente vê isso nos números, a violência, o tráfico que aumenta, a violência doméstica, o número de divórcios. Nós estamos, gente, no mês de julho que passou, o pico de divórcios na cidade de Fortaleza aconteceu no mês de julho, de divórcios virtuais, buscas em cartórios eletrônicos, cartórios presenciais, todo mundo querendo se divorciar, muita gente querendo se divorciar, e muitos dão crédito a isso, a pandemia, a dificuldade financeira, a maior convivência domiciliar, pessoas que viviam empurrando seus problemas familiares com a barriga. Os psicólogos encontraram uma justificativa, eles disseram, antes as pessoas passavam o dia fora e chegavam em casa cansados, ou eles saíam e empurravam os problemas matrimoniais, empurravam os problemas com os filhos, mas agora está todo mundo junto, passou muito tempo junto, em casa, não pode sair de casa, tem que ficar em casa. Isso exacerbou, animou as brigas, as intrigas, e estamos explodindo o número de divórcios. Estamos explodindo o número de vendas de bebidas alcoólicas.
Estamos explodindo no número de pessoas ansiosas. Os bloquinhos de Receita Azul estão voando pela cidade. Tarja preta na banda de lata, como diz aqui no cearense. Para todo lado, tarja preta, gente que toma remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para estudar, remédio para relaxar, remédio para ficar alerta e vai tomando remédio, tomando remédio. Nós temos atendido nos consultórios médicos muitos jovens, tão jovens, na flor da vida, ansiosos, se tremendo, com taquicardia, suor frio, sensação de morte. A sociedade está com sede. A sociedade está desorientada porque, enquanto está com sede, tem buscado matar a sua sede nas lives que propagam a traição, que propagam o autoflagelo, o autocompadecimento, que propagam a sofrência, que propagam coisas terríveis, concupiscências, imoralidades, e tem vivido de bebidas em bebidas, tem tentado matar sua sede no futebol, tem tentado matar sua sede nas loucuras da vida, e permanecem com sede, permanecem desidratadas. A sociedade tem tentado matar sua sede aonde não há água boa, aonde há água ruim. Quando você está com sede, muita sede, bebe uma água ruim, você vai ficar ainda pior. Água doente, o profeta Jeremias, ele olhou para Israel e disse: Israel, até quando vocês vão ficar bebendo água de cisternas rotas, enquanto há um manancial do rio de águas vivas dado por Deus para vocês? O que é a cisterna rota? Tem uma música que diz, né, a água saíra, eu não vou cantar, tá? Eu prometo. É vida brotara da fonte que abriu o Senhor, a água correrá. Essa música, ela é desse texto de Jeremias, que fala que existem cisternas rotas. O que é cisterna rota? É um lugar onde você armazena água, mas que está contaminado, está rachado, é água suja, é água podre, é água imunda. E o mundo, as pessoas em geral, têm tentado matar a sua sede naquilo que não presta. Homens tentado matar a sua sede carnal em vídeos, em situações que não agradam a Deus, que destroem o casamento, achando que estão saciando uma sede, bota a culpa no hormônio, bota a culpa em não sei o quê. Na verdade, a culpa é o pecado, a culpa é o império das trevas, a culpa é a peste perniciosa e o laço do passarinheiro. Na verdade, as pessoas estão tentando beber e matar a sede em cisternas outras, e o profeta Jeremias diz, e eu, humildemente, dobro a minha voz com a voz do profeta Jeremias e digo: existe um manancial de águas vivas. Esse sim mata a sede. Aleluia. A pessoa desidratada, ela fica cansada. Ela fica desorientada, ela perde a noção dos valores. Se tivesse aqui o Wesley Safadão, dissesse assim: olha, Wesley Safadão vai cantar na Igreja Nova Vida. Você imagina quantas pessoas estariam aqui nessa live hoje? Quantas? Eu não sei, mas eu imagino que mais de 1 milhão de pessoas estariam aqui com a gente no YouTube. Aqui quem canta é o Wesley, homem de Deus, ministro do Evangelho do Senhor. Homem. Mas sabe por quê, gente? Que o Wesley Safadão, cantando traição, cantando imoralidade, cantando bebida, cantando álcool, colocando... Eu estou com vontade de falar uma expressão tão pesada, mas eu estou temendo falar uma expressão pesada no púlpito. Mas assim, sabe aquela água suja, contaminada de coliformes fecais? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Água de fezes. É aquilo que o mundo tem colocado nos ouvidos das pessoas, nas casas, nas salas, nos corações. E quanto mais escuta, mais aquilo enche, e mais cerveja, e mais cachaça, e mais traição, e mais loucura, e mais depressão, e mais ansiedade. E mais cerveja, e mais cachaça, e mais loucura, e mais traições, e mais loucuras, e um ciclo do mal, e o inimigo se agradando do que está acontecendo no mundo. É assim que está acontecendo. Mas nós estamos aqui numa live de adoração, numa live de poder de Deus. E nós temos aqui um número, nós valorizamos você, não um número, mas você que está nos ouvindo, ou que vai nos ouvir durante a semana. Não estou aqui desprezando você, não. Eu estou dizendo que o mundo lá fora está desorientado. Ele tem tentado matar a sua sede com água suja, enquanto do céu, a água boa, água limpa, água que cura, água que sara, que vem da sua palavra. Tá certo? Da mesma forma como é dramático você receber um paciente desidratado,
é muito bom você tratar esse paciente, porque existe remédio, existe solução. Aí você examina, o coração do desidratado está acelerado, porque existe um choque chamado hipovolêmico. O que é isso? Tem pouco sangue, o coração fica batendo no seco. Não sei se você já ouviu aqui um sopro cardíaco. Você coloca o estetoscópio aqui, ó, pá, tá assim, ó, um sopro cardíaco. O coração batendo no seco quase. Há pouco sangue. Mas o remédio está ali do lado. Pega uma veia, instala um soro, coloca lá o abacate e destrava. E aquele soro, parece que ele não vai trazendo soro. Parece que ele vai trazendo vida. Parece que ele vai trazendo orientação. Parece que ele vai trazendo assim, parece que vai colocando de novo o espírito de dentro da pessoa. É tão incrível quando você pega uma pessoa tão desidratada, às vezes um idosinho que está desorientado, a família achando que é um Alzheimer, a família achando que é uma doença mais séria. Quando você começa a hidratar, de repente o olho começa a brilhar, a boca fica molhada, de repente a vida, de repente a orientação, de repente ele sabe onde é que ele está, de repente ele sabe que dia é hoje, de repente ele sabe o nome dele, de repente ele sabe para onde é que ele vai. Porque a água chegou. Jesus, olhando para essa situação, disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba da água da vida. Ei, mundão, você que está desorientado, desidratado, você que está depressivo, cansado, amargurado, existe uma água que, se você beber, você será curado da desidratação do mundo. Jesus veio para dar água, e água viva, e água da vida, curando a desidratação. Essa é a única solução. Só que há um mistério aqui nessa frase. Jesus disse: se você tem sede, venha a mim e beba. O que as pessoas fazem hoje com essa frase? As pessoas fazem assim, pastor Wesley: Jesus, vem matar a minha sede. Jesus, vem a mim. Eu estou aqui fazendo o que eu quero, da forma que eu quero, da maneira que eu quero, levando a vida com as loucuras que eu quero, pecando do jeito que eu quero, do jeito que me agrada. Aí eu digo assim: Jesus, vem matar a minha sede. Jesus não disse assim: eu vou matar a tua sede. Ele disse: se você está com sede, venha a mim e beba. Chegou a hora de se levantar da sua acomodação espiritual e se levantar e caminhar em direção a Jesus, porque o rio está posto, a água está posta, a água que mata a sede está posta. Agora cabe a nós nos levantarmos da nossa acomodação, deixar para trás as velhas coisas e beber do rio de Jesus. A gente fica querendo tudo nas mãos, um espírito de murmuração, reclamão, reclama de tudo, tudo tem defeito, até as coisas espirituais têm defeito. Aí quer que Jesus venha matar a sede do bichinho, do príncipezinho e da princesinha que não pode se levantar da sua rede espiritual. Ei, Jesus, o evangelho de Jesus, não é para quem pode, é para quem quer, é para quem se levanta, é para quem vai atrás, é para quem deixa as velhas coisas, é para quem se esforça, é para quem tem sede. Eu estava aqui lendo hoje, agora aqui rapidamente, alguns comentários da live, e eu vi algumas pessoas dizendo: aleluia, glória a Deus. Uma pessoa disse assim: eu nunca senti tão forte a presença de Deus como hoje. Sabe o que é isso? É gente que está indo até o rio, é gente que está indo beber da água, é gente que está indo saciar a sua sede no lugar certo, com a água certa, na hora certa, diante de Jesus Cristo. Vem a mim. É hora de ir, gente. O Evangelho é uma grande parceria. Nós temos um livre-arbítrio. O Evangelho é uma obra de Deus que já está pronta e que espera uma atitude do homem de encontrar essa obra. Você entende isso? A cruz já está realizada, o céu já está nos esperando, a obra de Deus está pronta, Deus já enviou o seu Filho, Ele já morreu, Ele já ressuscitou. Agora cabe a nós ir em direção a esse caminho, caminhar, passar pela porta da salvação e caminhar o caminho do Evangelho em direção à Nova Jerusalém espiritual. Cabe a nós. Ele disse: venha a mim e beba. Você aí que no começo da pregação disse que estava com muita sede, você já experimentou ficar só olhando para o copo d'água? A sede passa? Ela só aumenta. Né? Tinha uma propaganda da Sprite que dizia: provoque a sua sede até não poder mais. Não era? Quem lembra dessa? O deserto quente, acaba suando e aparece um Sprite dentro do isopor. Era Sprite, né? Tim Lima Limão, era? Vixe, dá para cortar? Ela não está ao vivo, né? Tim Lima Limão, do tempo da Agrapeste, do Guaraná Wilson e da Mirinda.
Agora eu acabei de entregar que eu sou um pesquisador de refrigerância no YouTube. Eu não sei nem o que é isso. Você imagina um paciente chegando no pronto-socorro desidratado. Eu sei que ele está desidratado. Eu examinei, ele está desidratado. Aí eu pego um litro de soro fisiológico e mostro para ele. Vai adiantar alguma coisa? Ei, esse aqui é um soro fisiológico. A 0,9%. Nele contém sódio, potássio, cloro. Vai adiantar? Não. Tem que beber, tem que colocar na veia, tem que liberar, tem que deixar entrar, tem que correr na veia livremente. A água é para ser bebida, é para ser experimentada, é para ser aproveitada. O Evangelho de Jesus, ele não é teórico, ele não é medicina, nem filosofia, nem direito, ele não é ciência humana. Ele está muito além da ciência humana. Ele deve ser experimentado, aproveitado, sentido, vivido. Tem que beber da água para matar a sede. Não fique querendo entender tudo sobre Jesus para depois beber da água. Porque aqueles que ficam tentando entender Jesus pela letra são pessoas que entendem a teoria, mas não conhecem a Jesus. Porque Jesus não é comida nem bebida, mas é poder e revelação do Espírito Santo de Deus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é uma obra física que esteve entre nós, fisicamente está entre nós de Espírito, para revelar uma experiência sobrenatural que vai mudar as nossas vidas de uma vez por todas. É preciso que se beba essa água. É preciso que se experimente dessa água. E eu vou já te dizer como é que se bebe dessa água. Se você está curioso, aí, espera mais um pouquinho. Cenas dos próximos capítulos. Você pode estar se perguntando aí, doidinho na sua casa, como é? Sabe, o mundo, a vida, ela vai te apresentar muitas cisternas rotas. Muitas fontes contaminadas. Muitas águas impróprias para o uso. Muitas. E todas elas vão trazer doenças, vão trazer vermes, vão trazer infecções, podendo trazer até a morte. E assim o mundo tem tentado saciar a sede uns dos outros com água suja. Mas aqui Jesus está dizendo, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Oh, glória! Vamos para a segunda frase. A segunda frase de Jesus diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá um rio de águas vivas. Peraí. Essa palavra não é estranha. Quem crê em mim, do seu interior, fluirá um rio de águas vivas. Quem já ouviu isso em outra passagem da Bíblia? Essa passagem é a mesma passagem que Jesus disse à mulher samaritana. A mulher lá que estava à beira da fonte de Jacó, tirando água, e Jesus começou a conversar com ela. E o pecado dela foi exposto, de maneira espiritual. E aí ela se converte, ela se arrepende. E Jesus falando da água, ela disse, como é que você está me pedindo água? Aí ele disse, você está bebendo essa água que você vai beber? Mas daqui a pouco você vai ter sede de novo. Mas se você beber de mim, você jamais terá sede. E do seu interior fluirá um rio de águas vivas. Se você pular 3 capítulos para trás, capítulo 4 de João, você vai ler esse encontro. Aí fica como tarefa de casa, tá? Não vai agora não. A fonte de Jacó. Sabe o que é que Jesus está dizendo, gente? Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus está dizendo assim, no encontro da mulher samaritana, justamente na fonte de Jacó. Será que não tinha tantas outras fontes para Jesus se encontrar com aquela mulher e dizer aquela palavra? Fontes com outros nomes, tinha que ser a fonte de Jacó. Sabe o que é que significa ser a fonte de Jacó? Jacó é a figura bíblica daquele homem que estava em pecado, rotulado. Aquele homem que ninguém apostava mais nele, aquele homem que estava em descrédito, aquele homem que estava sem esperança. Ele era conhecido já como o enganador. Ele enganou seu irmão, junto com a sua mãe enganou seu pai, pegou uma profecia por meio de um engano, e ele era conhecido como o enganador. E nessa fonte chamada fonte de Jacó, Jesus transforma a vida daquela mulher. E depois do encontro com Deus, Jacó se torna o Israel, o príncipe do Senhor. A vida de Jacó para Israel simboliza
um ato de Deus, de transformação, dizendo a vida tem jeito sim, não importa o que aconteceu no passado, em Cristo nós somos feitos novas criaturas, as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. Jesus abre um caminho, uma revelação do novo nascimento, e aquilo que passou ficou para trás. A Bíblia diz que na cruz de Cristo o escrito da culpa e do pecado foi rasgado, e nós temos agora uma nova chance, uma nova oportunidade. A fonte de Jacó aponta para essa nova chance, essa nova oportunidade. Ele está dizendo assim: se você era um desidratado e você está com sede, eu quero te dizer, eu vou matar a tua sede. Aí ele diz um pouco mais, ele diz, e eu vou te transformar em um saciador de sede. Eu vou te transformar em alguém que vai hidratar os desidratados. Eu vou te transformar em alguém que vai dar água a quem está morrendo de sede. Eu vou colocar dentro de ti uma fonte de água inesgotável, inabalável, que vai dar água e água boa para esse mundão que está aí fora bebendo água suja, bebendo água contaminada. E você vai dar água e água viva. O Senhor quer te transformar. Ei, você que está me ouvindo, o Senhor quer te transformar em alguém que um dia foi desidratado, em alguém que agora vai saciar a sede dos outros em nome de Jesus. Isso é o processo do Evangelho, por isso que foi na fonte de Jacó. Ele estava dizendo assim, olha, aquilo que aconteceu de errado aconteceu, você já teve esses homens, você andou em pecado, mas agora eu te proponho uma nova água. Aquilo, gente, foi uma palavra que transformou a vida daquela mulher. Ela se transformou numa missionária, numa evangelista. Por causa daquele encontro, Jesus passou 3 dias em Samaria, que era uma cidade assim rival de Jerusalém, e Jesus passou 3 dias lá, e a Bíblia diz que não foram poucos, mas foram muitos, multidões que creram no propósito do Evangelho e se converteram a Jesus Cristo. Você entende isso? Mas quais são os requisitos para a gente encerrar essa pregação? Os requisitos para beber dessa água. Eu quero te dizer, não é pouca água não, tá? Jesus não dá a água dele a conta gotas, é muita água. Ele diz, fluirão do seu interior rios de águas vivas. Rios. Água para você, água para os seus filhos, água para o seu casamento, água para a sua família. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Requisitos. Se reconhecer como desidratado. Não esconder a doença. Requisitos. Vai ficar para cá? Requisitos. Reconhecer a doença. Não esconder a doença. Não ter vergonha de dizer eu estou com sede. Quem sabe no teu coração pode haver uma vergonha em assumir a sua condição, de dizer eu estou com sede. Porque Jesus disse, se alguém está com sede. Ele sabia que todos ali estavam com sede. Mas é preciso que a gente use o nosso livre-arbítrio em favor da obra de Deus na nossa vida e dizer, Senhor, eu estou com sede. Senhor, eu sou como uma terra seca. Senhor, eu quero mais de Ti. Além de reconhecer a desidratação, dizer, Senhor, realmente, o meu coração está seco. Senhor, realmente, eu tenho tentado me alegrar com água suja. Eu tenho tentado me hidratar com água podre. Mas nessa noite, eu entendi que há uma água pura que vem do céu e eu quero essa água para a minha vida. A segunda coisa é crer. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rio de água. Crê, rio de águas vivas. Crê, acredite. Use a sua fé em prol da obra de Deus na sua vida. Acredite. Teve um tempo, uns 2, 3 anos atrás, que eu peguei todo o livro de João e eu saí grifando todos os verbos que Jesus tinha dito. E essa pregação está aí no YouTube. Eu acho que aí disse Jesus o nome da pregação. E eu saí grifando na minha Bíblia todos os verbos, porque eu entendi que Jesus era o verbo. Jesus é o verbo. Eu queria saber quais foram os verbos que Jesus mais disse. Eu escolhi os primeiros 5 verbos e em segundo lugar estava esse verbo aqui. O verbo crer. O segundo verbo que Jesus mais falou em todo o Evangelho foi crer, creia, acredite, acredite, creia. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que a fé, ela desencadeia um ciclo da vitória, o ciclo do sucesso espiritual. A fé, ela desencadeia uma abertura espiritual, uma abertura da mente do homem que só a fé pode fazer. Só a crença espiritual, a certeza
em Deus, em Cristo, no seu propósito, ela traz essa orientação, ela é hidratação. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível ver a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí você pergunta, eu quero ter fé. Então vamos lá, receba a fé. É assim? Não. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como diz a Escritura, a fonte da fé está aqui, está aí. A fonte da fé está na palavra que vem de Deus. E aquele que ouve a palavra, que cuida dessa palavra, tem fé. Aquele que tem fé agrada a Deus. Aquele que agrada a Deus realiza os desejos do seu coração em Cristo. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você entende esse ciclo espiritual de uma vida feliz, de uma vida próspera, de uma vida de paz. Todo esse ciclo ele começa na fé, na palavra, no poder. Jesus disse, creia em mim, acredite nessa palavra, acredite que em 2020 existe um Deus que é real, que te ama. Jesus é real, Ele quer abençoar a tua casa, Ele quer matar a tua sede, Ele quer te transformar em um matador de sedes, Ele quer te transformar em um saciador de sedes, em alguém que vai sair por aí hidratando pessoas no ônibus, hidratando pessoas no trabalho, hidratando pessoas nas famílias, hidratando pessoas em casa, dizendo receba da palavra, a palavra de Deus diz isso, diz aquilo, pessoas que sempre têm uma oração, uma palavra profética, uma palavra boa para dizer, são pessoas que andam com soros espirituais, hidratando aqueles que têm sede, aqueles que estão morrendo de sede por aí. Creia. Pronto. Aqui está terminada a pregação de hoje. E foi assim que Jesus terminou aquelas duas frases. E o que foi que aconteceu depois? A Bíblia diz que aconteceram uns e outros. Você entende isso? Versículo 40 e 41. Uns e outros. Uns e outros. Uns disseram, esse é o profeta. Esse é o Filho de Deus. Ele é Deus. E creram, e se alegraram, e beberam da palavra. Outros disseram, pode vir alguma coisa boa de Galileia? Está aqui. Porventura, pode vir alguma coisa boa da Galileia? Vamos prendê-lo? Uns disseram, ele é o Filho de Deus, ele é profeta de Deus. Outros disseram, e pode vir alguma coisa boa da Galileia? Vamos prender esse homem. Ele está mentindo. Gente, uns e outros, onde é que você está? Nessa noite, onde é que você está? Você é contado no meio dos uns que dizem assim, essa palavra é verdade, essa água é verdadeira, eu preciso beber dessa água. Ou será que você será contado nessa noite no meio dos outros que dizem, pode vir alguma coisa boa desse pastor aí que está falando? Pode vir alguma coisa boa dessa igreja? Será que isso é verdade? Isso não é verdade não, isso é história. Em qual dos grupos você será contado diante dessa palavra? Uns ou outros? Essa pergunta é para você. Entenda que ao final do ritual, aquelas águas, elas corriam do altar do templo e escorriam pelo templo e pelas escadas do templo, molhando as ruas de Jerusalém. Eram muitos cântaros, muitos cântaros. O tanque de Siloé era uma piscina gigante, construída pelo rei Ezequias lá, antes da batalha contra Senaqueribe, que o anjo venceu 280 mil soldados sírios. É linda essa história, depois você lê. O tanque de Siloé é antigo. Um só anjo. Antigo. Era muito grande. E eles traziam muita água, era um aqueduto. Vinha por dentro de uma rocha, era uma obra de engenharia que até hoje seria muito difícil de ser feita. Enfim, não estou falando disso agora. E ela escorria pelas ruas. Escorria. Você lembra da pregação de quarta-feira do pastor Wesley? O pastor Wesley pregou muito bem, por sinal, sobre um banquete que foi preparado sobre uma mesa e houveram convidados para esse banquete que recusaram o convite. Disseram, não, eu vou cuidar da junta de bois, não, eu vou cuidar do meu casamento, não, eu vou fazer negócios. E aí o dono do banquete disse, pois venham cá, meus servos, vão às ruas e tragam todos que vocês encontrarem, os pobres, os mendigos, os necessitados. E eu quero que todos sentem à mesa e se desfrutem do meu banquete. Você entende agora porque que essa água ela corria pelas escadarias e descia pelas ruas de Jerusalém? Porque essa água, gente, ela é para mim, ela é para você.
Gente, eu cheguei aqui nessa igreja, eu sei que tem muita gente que está chegando agora aqui na igreja pela live, não me conhece, sabe nem quem eu sou, nem de onde eu vim, nem para onde vou. Mas eu cheguei aqui nessa igreja quebrado. Eu cheguei aqui nessa igreja com o coração, assim, muito ferido. E o pastor Walter, a irmã Nalinda, eles foram hidratando através do Espírito Santo de Deus a minha veia. Eles foram matando a sede da palavra. A primeira pregação que eu ouvi aqui nessa igreja foi sobre o caminho de Emaús. Eu só sabia chorar e chorar e chorar, porque ali eu estava desidratado, seco, coração seco, a boca seca, não falava mais a palavra de Deus, estava travado espiritualmente, os olhos secos, não havia mais esperança, os olhos estavam secos, a córnea desidratada, e de repente a palavra chegou e o meu coração se aqueceu, se molhou naquela palavra e eu chorava e eu chorava. Eu sou como um daqueles, os banquetes, os judeus, que eram os primeiros convidados aos banquetes, rejeitaram Jesus. Mas depois da rejeição dos judeus, essa palavra foi expandida para todo aquele que nele crê. E nós somos aqueles que estavam nas beiras dos caminhos, nas esquinas, e recebemos as águas que correm das escadas, dizendo, ei, eu quero beber dessa água. Você se vê assim como necessitado. É preciso ter humildade para dizer, eu estou com sede, eu preciso dessa água. A terra está seca, a boca está seca, os meus olhos estão secos, eu não vejo esperança, eu não vejo futuro. Mas nessa noite, essa palavra hidrata o teu coração, trazendo vida, novidade, orientação. De repente você não sabia nem seu nome mais, agora você sabe quem você é. Você sabe de onde veio, aonde está e para onde vai. Em Cristo nós recebemos uma orientação. A nossa mente está trabalhada para entender o propósito de Deus para a nossa geração e para as nossas vidas. Mas eu quero te dizer também que essa água, ela não é desperdiçada. Mas como assim, Timóteo? Uma água que você acabou de dizer que corre pelas escadas. Eu quero te dizer, essa água não é desperdiçada. Está lá em Isaías, capítulo 44, e aqui eu encerro a pregação. Que essa água, ela tem o endereço certo, pastor Wesley. Essa água, ela não é jogada no meio da rua e desperdiçada. Essa água, ela tem o endereço certo, e aqui nós encerramos. Sabe para quem é essa água, Ju? A Juliane vai gostar dessa palavra. Essa água, ela é porque derramarei da água. Isaías 44, 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Essa água, ela não é jogada fora. Essa água, ela tem o endereço certo. A todo o coração que diz, eu estou com sede. A toda a família que diz, a nossa terra está seca. Para todas essas pessoas, essa água é endereçada. Ela vai com o destino certo, com o endereço certo, com o propósito certo. Se você quer receber dessa água, se identifique com ela. Peça a Deus. Se declare como alguém necessitado. A Bíblia diz que o coração orgulhoso, ele pisa em favos de mel. O coração orgulhoso, ele escuta a palavra e diz, isso aqui não é para mim não. Isso aqui é para o outro. Isso aqui é para o fulano de tal. Mas o coração humilde, até o amargo é doce. Então, se você quer dessa água, diga, eu sou desidratado, eu preciso dela, eu tenho sede, Deus, vem matar a minha sede. Essa água de Isaías 44 é para quem tem sede, é para molhar a terra seca. E aí, agora, fazendo um paralelo mais 11. Sabe o que é o paralelo mais 11? É 44 mais 11, 55. Isaías 55. Diz assim, ó, porque assim como a água cai do céu e a neve cai do céu, e cumpre o seu propósito. Ele diz assim, irmã Nalinda, a água cai do céu, pega a semente, fertiliza a semente, faz brotar e dá alimento ao semeador. Da mesma forma é a minha palavra, ela desce do céu e não voltará vazia para mim, sem que cumpra o seu propósito. Tchau, rei, canta lá, blasteri, lá, blast. Essa palavra, ela tem um propósito na tua vida, na tua casa. Ela desce do céu e ela não voltará para o Senhor vazia, sem que cumpra o seu propósito. Assim como a chuva no sertão anima a terra, faz brotar a semente, assim como a chuva faz nascer frutos e plantas e alimenta muitos, assim é a poderosa palavra de Deus. Se você
você abrir o seu coração nessa noite, vai brotar planta nova, semente nova, fruto novo. Você será alimentado, alimento para você, alimento para os seus filhos, alimento para a sua casa. Isaías 55, porque assim diz o Senhor, os meus pensamentos são maiores que os vossos, os meus caminhos são mais altos que os vossos, porque como mais altos do que a terra, mais altos do que a terra são os céus, assim mais altos são os meus caminhos do que os vossos. Existe um propósito, existe um caminho, existe um endereço certo. Não é quem pegar, pegou, não é se colar, colou, não é vai que cola, não é jogar verde para colher madura, não. A palavra de Deus, ela é uma flecha que acerta o alvo. A palavra de Deus é alguém que diz eu quero, e Jesus vem e molha e brota um rio de água viva. A palavra de Deus, ela identifica com 7 olhos de fogo, corações sedentos que dizem eu estou desidratado, Senhor, eu sou pobre, cego e nu, Senhor, eu preciso de Ti. Como o publicano que disse assim, Senhor, tem misericórdia de mim, escuta a minha oração, como a viúva que levou 2 moedinhas e colocou as moedinhas dela e disse, Senhor, recebe a minha oferta. O evangelho é para pessoas como Zaqueu, que subiu na árvore querendo ver Jesus. Ele podia ter ficado em casa, ligado à televisão bem alto, eu não quero ouvir nada porque eu quero permanecer como eu estou. Mas não, ele saiu, ele subiu na árvore, ele se esforçou, ele foi até o rio, a mulher hemorrágica saiu, foi lá, o cego Bartimeu gritou. O problema é que nós queremos receber tudo de Deus, sem subir na árvore, sem gritar, sem caminhar, sem ir atrás, sem se esforçar. O evangelho é tomado pelo esforço, o reino de Deus é tomado pelo esforço. Se você quer mais de Deus, te esforça. O evangelho é assim, é alguém que diz, eu quero, eu preciso, de verdade, Senhor, molha. Eu não estou entendendo, eu não entendo ainda tudo, mas eu quero ser molhado, eu quero ser hidratado. E senta diante do Senhor e diz, Senhor, aqui está a minha veia, aqui está a Tua palavra, faz correr na minha veia a Tua palavra nessa noite. E eu quero te dizer que se você fizer essa oração, do teu interior fluirá um rio de águas vivas. E agora, quando você era um sedento como Jacó, agora você vai ser um matador de sede como Israel. E o Senhor vai fazer um lindo milagre na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Nós vamos cantar uma canção do pastor Judson de Oliveira, que diz, a terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Né? Essa música ela é linda e ela fala de um coração que se declara, Senhor, por muitas vezes eu já orei automaticamente, Senhor, a minha oração, ela se tornou por muitas vezes sequidão. Timóteo, mas eu não estou nesse momento espiritual. Eu sei que nós precisamos nos arrepender de um culto formal, uns menos, outros mais, mas todos nós precisamos reavivar a aliança do culto profético, do culto criativo, do culto de quem se joga sem querer saber que horas começa, nem que horas termina, nem se o áudio vai estar bom, se o áudio vai estar ruim, se a imagem vai estar boa ou vai estar ruim. Eu quero fazer do amargo doce, eu quero é Deus, eu quero é me jogar na presença do Senhor. Se a igreja está presencial ou se não está, se tudo, eu quero é Deus, eu quero é mais da sua palavra. Se a opinião do pastor concorda com eu quero é Deus, eu quero é mais de Deus. É preciso que se levante esse povo com sangue no olho, com as veias hidratadas, aguentando os trancos e barrancos da vida, porque Satanás está se levantando. Satanás está se levantando e não está com brincadeira, não. Essa semana uma grande cantora, um ícone dos anos 80, declarou que vai escrever um livro de temática LGBTQ+. E vai começar mais. E propaganda do Dia dos Pais agora é feito por transexuais. Porque o mundo está desorientado, desidratado. Dizendo, porque é um pai presente. Não é pai, é mulher, nasceu mulher, não é pai. Você entende isso? A desorientação do mundo. Mas eu quero te dizer, assim como Satanás se levanta, levantando bandeiras falsas e cisternas rotas, se levantará também a igreja do Senhor, pura, se preparando para o casamento. Se levantará a igreja do Senhor de pé, linda, adornada, com a chama acesa na sua candeia. A igreja do Senhor, com jovens profetizando, seus velhos tendo visões, num grande avivamento. O fogo do Espírito Santo aceso. E sabe o que, irmã Nalinda? O candeeiro, a candeia, cheia de azeite. Cheia de azeite.
cheia de óleo, transbordando. Quem quer fazer parte desse grupo? Quem quer dizer assim essa canção junto com a gente? A gente vai cantar essa canção, a ministração toda não, é só inicial. Para você declarar, se declarar, Senhor, a terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Vem me molhar nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus.